Tudo bem, oitavo ano, vamos iniciar a nossa aula. E a nossa aula dentro da disciplina de História vai finalizar o caderno 3 com o seguinte assunto. Na verdade, nós vamos então fechar com a abdicação de Dom Pedro I e nós vamos entender, portanto, nessa aula, quais foram os pormenores, né? Tudo que aconteceu naquela época, dentro daquele contexto, que levou, então, Dom Pedro a abdicar do trono brasileiro, né? Então nós vamos entender aqui algumas coisas e o que isso acabou levando, né? Ou seja, isso colocou o Brasil no que nós vamos estudar a partir do caderno 4, na próxima videoaula, que foi o período regencial ou as regências brasileiras, né? Então, estou aqui, ó, na página 167, né? Eu vou pedir por gentileza, vocês então, quem quiser, né, fique à vontade de ficar com o material ao lado, marca-texto em mãos, lápis, caneta aí para fazer anotações na própria apostila ou no caderno, porque tudo acaba ajudando, mediante a minha explicação, a absorver mais este período importante da nossa história, né, da história do Brasil, que foi o período monárquico, tá? Então, com este título, a abdicação, melhor ser Pedro IV lá que Pedro I aqui. Então, vamos entender quais foram os motivos, né, que acabou levando a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Vamos entender, então. Ele fala assim, ó, a falta de confiança das elites em Dom Pedro I aumentou ainda mais quando ele usou de seu poder na sucessão real portuguesa, após a morte de seu pai, Dom João VI, em 1826. Como primogênito, ele seria o herdeiro do trono português, mas, como havia se tornado imperador do Brasil, esperava-se que ele não se envolvesse nas questões ou nas relações políticas de Portugal. Dom Pedro I quis fazer valer seu direito e nomeou sua filha, Maria da Glória, como sucessora de Dom João VI. Mediante ou diante da ação de seu irmão mais novo, Dom Miguel, que se declarou sucessor e tomou o trono, Dom Pedro I interveio e financiou uma guerra interna em Portugal para destituir seu irmão do trono português. O interesse de Dom Pedro I pelos assuntos portugueses desagradou fortemente aos brasileiros, que o acusaram de usar recursos brasileiros para intervir em Portugal. Então, olha só o que aconteceu, né? Olha o contexto, né? A elite brasileira queria que Dom Pedro I cuidasse só, claro, dos interesses do Brasil. Afinal de contas, ele era rei do Brasil, ele já tinha feito antes o dia do fico, e ele que proclama, né, ele emancipa o Brasil de Portugal, e tudo isso, né, por parte dos brasileiros. Então os brasileiros queriam que ele nem se envolvesse com os assuntos portugueses, uma vez que ele tomou a decisão, uma vez que ele tomou a, a decisão de ficar aqui. Então, quando ele articula, né, como ficou claro nessa parte que eu li para vocês, quando ele articula, não deixa o irmão mais novo se tornar rei, coloca a sua filha, e obviamente ele destitui o irmão com as questões de disputas internas em Portugal, isso é claro, desagradou muito a elite brasileira. Desagradou porque ele, uma vez preocupado com os interesses de lá, ele acabava mostrando o seu próprio interesse de estar lá. Senão ele teria abrido mão, né? E aí, vamos ver o desfecho, então, desta atitude. Essa foi a gota d'água para fazer explodir o descontentamento interno com o imperador. O governo tentou algumas ações para reverter sua impopularidade, sem sucesso.
Dom Pedro I só manteve o apoio dos grupos fortemente identificados com os interesses portugueses, como funcionários públicos nomeados desde a época de Dom João VI e comerciantes de origem portuguesa. Então, o que acontece, né? Essa noite das garrafadas, como ela é bem citada e muito conhecida nos livros de história, tá aqui, ó, né? Foi uma tentativa de grupos ligados à monarquia homenagear o imperador, ou seja, tentar melhorar a sua popularidade frente aos brasileiros, né? Só que o que acontece, né? Brasileiros compareceram ao local da festa e a troca de insultos resultou em pedradas, garrafadas entre os que apoiavam e os que faziam oposição a Dom Pedro I. Então, o que acontece? Qual foi o desfecho disso, né? Definitivamente os laços, então, de Dom Pedro I e os brasileiros teria acabado nesse sentido, né? Porque não havia, ou ele levou uma condição de ingovernabilidade. Por quê? Porque ele, qual que seria, na visão dos brasileiros, né? Ele teria que se desligar 100% de Portugal, né, para se dedicar aos assuntos do Brasil. E aí, isso foi a gota d'água, né? Porque olha o que está aqui embaixo, ó, vou até baixar para vocês observarem aqui a figura. Diante das hostilidades, Dom Pedro I vai abdicar ao trono, deixou de ser Dom Pedro I do Brasil e foi para Portugal, onde assumiu o trono, após a vitória de seus partidários contra Dom Miguel, e se tornou Dom Pedro IV. Então tá aqui, né? Ele, então, vai optar, né, em governar Portugal, haja vista que aqui, né, as atitudes que ele tem... Mas vamos lembrar uma coisa, né? As atitudes que ele teve não são de agora, né? A própria Constituinte que ele fez, mas na verdade não serviu de nada devido ao poder moderador, não é? A própria Confederação do Equador, que foi no seu governo. A guerra da Cisplatina também foi uma coisa que desgastou muito a sua imagem. Então, na verdade, podemos até pensar que, do ponto de vista estratégico, era melhor ele voltar para Portugal do que ficar em um país que sua imagem ela estava muito arranhada pela sua forma de governar e por algumas atitudes que ele tomou durante o percurso aqui. Então eu entendo que ele não foi embora porque os brasileiros não queriam mais ele, mas eu entendo, dentro dessa nossa, dentro de um senso crítico, que mesmo que ele ficasse, ele teria muito trabalho em relação à melhoria da sua popularidade, bem como as questões que envolvem governabilidade. Tudo bem? E aí, é claro, né? Brasil pós Dom Pedro I vai entrar numa questão relacionada a período regencial. O Brasil pós Dom Pedro I, chamado período regencial. Vamos entender, então, o que significa isso. A abdicação e partida de Dom Pedro I do Brasil não pacificaram o país, né? Ou seja, ele saiu, mas os problemas ficaram, né? Vamos entender o que isso levou, né? Inicialmente, pensava-se que, como os regentes seriam indicados pela Assembleia, haveria estabilidade política, já que seus componentes eram brasileiros. Ou seja, vamos então pegar essa parte. Dom Pedro volta para Portugal, vira Dom Pedro IV, e aqui havia uma movimentação política de que, se a regência fosse feita por brasileiros, acalmaria o ânimo da maioria da população, mas não foi o que acabou acontecendo. Vamos lembrar, isso é uma coisa importante no nosso processo de história do Brasil, que mesmo antes do Brasil se tornar livre, independente monarquia, já havia aquele distanciamento entre Rio, né, ali Rio de Janeiro, São Paulo, com o restante do Brasil, em relação a governo, em relação à atuação, em relação a estar mais próximo com as outras províncias. Então, movimentos separatistas, insatisfações, movimentos liberais
já aconteceu na época da colônia. Nós estudamos aqui que desde a época da colônia isso já acontecia. Então, o fato de ter regência, é claro que não ia abafar ânimos que já há muito tempo queriam ver um Brasil diferente, melhor, obviamente respeitando cada perspectiva, cada pensamento dessas pessoas. Vamos entender o que quer dizer aqui, então. Os diferentes interesses das elites brasileiras, somado, olha lá, que foi o que eu estava falando aqui, né? As insatisfações populares, cada vez maiores, fizeram da regência um dos períodos mais conflituosos da história do Brasil. Olha só. Ou seja, é mais ou menos assim, se eu puder resumir, seria assim: com Dom Pedro I já tinha conflito, sem ele piorou, porque você perde uma liderança em relação a tentar minimizar essas questões. Então, envolveu tudo isso, né? E aqui nós temos aqui, ó, que aí eu vou deixar como leitura complementar e término desse caderno, porque na próxima videoaula nós já vamos inaugurar o caderno 4, né, onde teve aquela ação muito bacana por parte da escola na entrega, no chamado drive-thru, né, na entrega do material. Então vocês já estão com o caderno 4 para que a gente já possa iniciar a partir da próxima videoaula. Fica como leitura complementar essa estruturação das regências, tá? Esse ato adicional de 1834 e a criação da Guarda Nacional, exatamente para conter tudo isso que estava acontecendo, né? Então, ficamos assim, claro que não é porque é complementar que não será explicada, mas ela já será conectada, esses assuntos, ao caderno 4. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.